abrir a palavra de Deus, livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, onde nos fala das serpentes ardentes e a serpente de bronze. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4, amém, graças a Deus, logo depois da mensagem, nós vamos estar apresentando a filhinha do nosso irmão Wesley, e abençoando esta criança em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos prestar atenção na leitura da palavra de Deus. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pôs-la numa haste, e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, gostaria que você orasse comigo neste momento. Vamos pedir a direção do Senhor para esta palavra nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração nesta noite, que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que Ele possa nos guiar em toda a verdade nesta noite. Fale com o Senhor, soberano Deus e maravilhoso Pai. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade, Pai, tanto de ministrar, como de compreender, de entender, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra. Por isso, Pai, pedimos agora a Tua direção, queremos ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que o Senhor venha falar, venha ministrar, ó Pai, ao nosso coração nesta noite, que a Tua igreja, Senhor, venha ser edificada, renovada, restaurada, Pai, curada, através da Tua palavra. A Tua palavra cura. O salmista diz que o Senhor enviou a Sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Por isso, Pai, a Tua palavra liberta. O Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesta noite, fala conosco, Espírito Santo, ministra nesta noite ao nosso coração. Nós, Senhor, pedimos agora que o Senhor dirija, Pai, esta palavra, nos use nesta noite, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Esse texto, meus irmãos, da palavra de Deus,
ele nos mostra com bastante clareza que a lei de Moisés, ela tinha um caráter profético e ela apontava para o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: olha, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A lei era uma sombra dos bens futuros e que estavam por vir. No livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foi escrito. Amém? Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto da palavra de Deus, que nos traz um grande ensinamento para os nossos dias, que nós estamos vivendo na dispensação da graça. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que o povo de Israel, eles partiram do Monte Or e pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E aconteceu que neste caminho a palavra de Deus nos declara que a alma do povo se angustiou. Uma outra versão diz que o povo, eles se tornaram naquele caminho impacientes. E eles então falaram contra Deus, falaram contra Moisés. Eles disseram então para Moisés: olha, Moisés, porque você nos fez subir da terra do Egito? Você sabe, irmãos, que eles estavam sendo escravizados no Egito. Já fazia 430 anos que o povo de Deus estava sendo humilhado, escravizado no Egito, obrigado a amassar barro com os pés para Faraó poder fazer as suas pirâmides. Mas agora o povo estava reclamando com Moisés, falando contra Deus, dizendo: olha, por que você nos fez subir do Egito para podermos morrer aqui nesse deserto? Porque aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma, ela tem fastio deste pão tão vil. Chamaram o maná. O maná, meus irmãos, que Deus ele fazia descer do céu todos os dias, durante os 40 anos que Israel permaneceu no deserto, nunca faltou o maná. Todos os dias Deus fazia o maná descer do céu como sereno da manhã, e o povo então colhia o maná. Com o maná eles coziam bolos, eles faziam pão. Então era o maná que vinha do céu. Mas agora o povo de Israel, eles estavam chamando o maná de pão vil. Uma outra versão diz que eles estavam enjoados daquela comida ruim, e estavam agora falando contra Deus, estavam agora falando contra Moisés. E a palavra de Deus então nos diz que Deus ele mandou serpentes ardentes, ou seja, cobras venenosas, que vieram e picaram muito do povo de Israel, e muitos morreram por causa do veneno, por causa da picada daquelas cobras. Muitos morreram porque por causa do seu pecado. Israel havia agora pecado contra Deus, havia falado contra Deus, havia falado contra Moisés, e por causa disso Deus então liberou um juízo, e o povo agora começa a viver debaixo de uma maldição. A maldição agora começa a assolar a nação de Israel, a maldição das cobras venenosas. E eles agora chegam para Moisés, e eles dizem então para Moisés: olha, Moisés, nós pecamos contra o Senhor, nós falamos contra ti, ora ao Senhor por nós,
para que Deus tire de nós essas cobras, para que Deus afaste de nós essas serpentes venenosas. E Moisés então ele orou a Deus, e Deus então disse para Moisés: olha Moisés, você vai fazer uma serpente de metal, uma serpente de bronze, na verdade, e você vai colocar essa serpente numa haste, e você vai levantar essa serpente bem alto, de maneira que toda a congregação de Israel, de qualquer lugar, eles possam olhar, eles possam então ver aquela serpente de metal que está sobre a haste. E Deus então disse para Moisés: todo aquele que for picado, que for mordido, e olhar para a serpente, viverá. Esse viverá, esse não morrerá. O que a gente pode concluir que muitos também talvez não olharam e morreram, mas a Bíblia está afirmando que todo aquele que olhasse para a serpente de metal, esta pessoa não morreria, esta pessoa viveria. Eu quero, meus irmãos, aqui estabelecer um paralelo. Você vê que o povo pecou, o povo de Israel, eles pecou, e isso liberou um juízo de Deus, e o povo agora começou então a viver debaixo de uma maldição. A maldição começou agora a assolar o povo e trazer morte no meio da congregação. E nós, meus irmãos, vemos também que toda a humanidade pecou. Primeiro o homem, ele pecou, e as consequências do seu pecado se manifestou em toda a humanidade. É por isso que a palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz que como por um homem, a saber por Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então toda a humanidade pecou. A palavra de Deus diz que não havia justo, não havia nenhum sequer, todos caíram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E nós, meus irmãos, vemos que o pecado, ele também trouxe morte. Você vê que a palavra diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. A morte, meus irmãos, física é uma consequência da morte espiritual. Agora nós vemos que todos nós pecamos, toda a humanidade pecou, e por nós termos pecado também, uma maldição nos assola. Não a maldição de serpentes ardentes ou de cobras venenosas, mas a maldição do pecado. Diga comigo: pecado. Pecado, meus irmãos, é a pior maldição, que nos trouxe também morte. Como eu disse, trouxe primeiro a morte espiritual, depois a morte física, e por fim levará a alma sem Deus à segunda morte, que é a condenação da alma para o fogo do inferno, para o lago de fogo. A segunda morte, ela é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, diz assim: olha, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos mentirosos, aos idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então você vê aqui que o pecado, ele trouxe todas estas consequências na nossa vida. Uma maldição, meus irmãos, também nos assola. Essa maldição é o pecado, que nos trouxe a morte. Mas nós vemos através da palavra de Deus que Jesus, ele assumiu sobre si a maldição que nos assolava. Você pode dizer amém? Jesus assumiu sobre si.
Você vê aqui que a palavra de Deus, ela também estabelece um paralelo. Você pode ler depois no livro de João, no capítulo 3, no versículo 14, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: olha, e como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus, eu repito, ele assumiu sobre si mesmo a maldição que nos assolava. A maldição que nos assolava era o pecado. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele se fez pecado por nós. Amém? A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: olha, que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito a justiça de Deus. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou em outras palavras, em Cristo você foi declarado justo diante de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele se fez pecado, ou seja, Jesus tomou o nosso pecado e atribuiu a nós a sua justiça, e nós nos tornamos a justiça de Deus. Digam amém. Fomos justificados diante de Deus. É por isso que a palavra de Deus te convida você a chegar na presença de Deus, chegar diante do trono da graça, porque a tua posição é legal diante de Deus, porque você tem esse direito através de Jesus Cristo. Por quê? Porque você se tornou justo diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus e ter a sua oração ouvida, a sua oração respondida, porque você se tornou a justiça de Deus. Às vezes as pessoas falam: mas se eu achasse alguém justo, alguém santo para orar por mim, você não precisa procurar, você já é justo, você já é santo, a sua posição diante de Deus é legal, você está em uma boa situação diante de Deus, você pode chegar na presença de Deus, você pode falar com Deus, Deus vai ouvir, Deus vai te atender e Deus vai te responder. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se fez maldição por nós. Gálatas 3,13, a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até a nós que somos gentios em Cristo Jesus, e pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém? A palavra está dizendo que Cristo nos resgatou. Cristo se fez maldição, ele se fez maldito ali na cruz do Calvário, meus irmãos. Jesus, ele se fez maldito, ele se fez maldição, para que você, para que nós, para que toda a humanidade fosse abençoado. Amém? A palavra diz: para que a bênção de Abraão ela chegasse até a nós que somos gentios em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, a bênção de Abraão ela pertence a você. Você pode dar um amém? Você pode se alegrar por isso? Será que você se alegra porque a bênção de Abraão, ela pertence a todo aquele que está em Cristo Jesus? Você pode falar: mas pastor, será que Abraão foi um homem abençoado? A palavra de Deus diz em Gênesis 3,
13:1, que ia Abraão muito rico em ouro, em prata, em gado. Você vê que em Gênesis 2, Deus chama Abraão, Deus faz promessa para Abraão. Deus diz: olha, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te engrandecer o teu nome, eu vou te enriquecer, eu vou abençoar aqueles que te abençoar, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já em Gênesis 13:1, Abraão já era um homem rico. A Bíblia diz que Abraão ia muito rico em gado, em ouro, em prata. Você pode ver lá em Gênesis 24 que a palavra de Deus agora diz que era Abraão muito velho, era Abraão já adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Diga tudo. Deus abençoou Abraão em tudo. A bênção de Abraão, ela envolve, meus irmãos, tudo. Ela envolve todas as áreas da nossa vida. A bênção de Abraão, ela pertence a você, ela pertence à sua família, ela pertence aos seus filhos, ela pertence aos seus descendentes. Em Cristo Jesus, esta bênção é tua. A palavra diz: para que a bênção de Abraão chegasse até a nós, que somos gentios. Mas você precisa tomar uma atitude em relação à bênção. Você não pode desprezar a bênção de Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, estas palavras, ou quando nós ouvimos esta palavra, nós precisamos nos empolgar, nós precisamos receber pela fé, nós precisamos declarar. Quando você lê, quando você ouvir, você tem que falar: isso é para mim, isso é meu, eu estou em Cristo Jesus, eu recebo isso, eu tomo posse desta bênção. A bênção de Abraão é minha, por isso eu tenho riqueza e não pobreza, eu tenho fartura e não miséria, eu tenho saúde e não doença, eu tenho vitória e não fracasso, porque a bênção de Abraão já chegou até a mim. Aleluia. Pode aplaudir, aplaude com vontade. Glória a Deus. É assim. É assim que nós tomamos posse. Mas se a gente lê e a gente permanece na mesma atitude, parada, inerte, nada acontece. A palavra de Deus, ela diz no livro de Colossenses que Deus nos capacitou, Deus nos fez idôneo para você participar da rica herança dos santos que andam na luz. Você está capacitado, você está habilitado. Deus foi quem capacitou você para entrar e para tomar posse desta bênção. Amém? Essa bênção, ela é sua, ela pertence a você, mas você tem que tomar uma atitude. A Bíblia fala lá em Gálatas 3:14, para que pela fé nós recebemos a promessa. Então, pela fé, diga: pela fé isso é meu, pela fé eu tomo posse, pela fé eu me aproprio, pela fé está feito, pela fé eu estou abençoado. Aleluia, não é? Os cristãos têm uma mania de falar o contrário. Eu estou amarrado, minha vida não vai, eu não sei o que acontece comigo, não é? Eu dou um passo para frente, 3 para trás. Então a gente tem o costume de falar o contrário. Nós precisamos falar as palavras certas. Jesus, ele falou: olha, tudo que disser será feito. Então nós precisamos saber que nós vamos falar. Nós precisamos nos apossar daquilo que é nosso. Olha só, a palavra de Deus diz que Cristo, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aleluia. É outra oportunidade que você perdeu de glorificar a Deus. Você é rico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. Você é rico. Quem aqui é rico? Aleluia. Eu estou diante de pessoas ricas, eu estou diante de milionários aqui, amém? Eu estou diante aqui, meus irmãos, de vencedores, aleluia. Eu estou diante de empresários aqui, eu estou diante de pessoas ricas, porque a palavra de Deus está afirmando isso. Olha o que a palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 8:9, para que saibais
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Ele se fez pobre, por amor a vós, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Aleluia, olha só, o dono de tudo, aquele que criou tudo, aquele de quem é a terra e toda a sua plenitude, o mundo, tudo aquilo que nele há, Ele se fez, Ele não era pobre, Ele se fez pobre. A palavra de Deus está dizendo que Jesus se fez pobre. Você pode ver o ministério de Jesus. Jesus, meus irmãos, enquanto Ele andou nesta terra, Jesus não teve falta de nada, porque Jesus sabia como usufruir da provisão do Pai. Jesus sabia como tomar posse das bênçãos do Pai, mas você vê que Jesus, Ele abriu mão de todas as coisas aqui terrenas. Jesus não tinha nem a sua própria casa, nem a sua casa própria Jesus tinha. Ele falou assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que que Jesus ele fez isso? Ele fez isso por nós. Ele se fez pobre. Na cruz você vê Jesus, o retrato da pobreza, morrendo ali, crucificado, sem ter nada, nu, sem nada, sem um sepulcro para sepultá-lo. Precisou sepultar num sepulcro emprestado. Então você vê, meus irmãos, que Jesus ali na cruz, ele se fez pobre, para que nós, através da sua pobreza, nós fôssemos ricos. Amém? Pode ser que nós não estejamos usufruindo disso, mas isso não anula a promessa de Deus. A promessa de Deus continua de pé. Nós precisamos tomar posse dela, como eu disse agora atrás. Nós precisamos tomar uma atitude em relação a elas. Você vê que Jesus morreu a nossa morte. Jesus não precisava ser crucificado, Ele não tinha pecado. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Amém? Jesus foi o nosso substituto, Ele tomou o nosso lugar. A cruz não era para Ele, a cruz era para nós, a cruz era para mim, era para você, era para todos nós. Nós é que pecamos, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida, e vida com abundância. João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus não veio fundar uma nova religião, não veio abrir uma nova igreja. Jesus não veio ensinar filosofia, psicologia. Jesus ele veio trazer o que o homem precisava. O homem precisava da vida. Você viu no início da mensagem que o que nos assolava é o pecado, e o pecado é o que traz a morte espiritual, a morte física, a segunda morte. Jesus precisou vir para nos trazer vida, e vida com abundância. É por isso que a palavra diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Ninguém, meus irmãos, pode dizer, ninguém pode falar que foi para o inferno porque Deus quis. Não. Deus dá a oportunidade de escolha, Deus deu vida. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Aleluia. Quem não tem, não tem a vida. Nós, queridos, vemos aqui, para a gente concluir a mensagem, que Jesus, Ele rasgou a nossa condenação. Você pode dar um amém? Jesus rasgou. Jesus, Ele nos comprou de volta para Deus o Pai. Jesus quitou a nossa dívida, Jesus pagou o nosso resgate, Jesus nos comprou e nos trouxe de volta para Deus o Pai. É por isso que a palavra de Deus em Colossenses 2,14 diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então na cruz Jesus riscou a cédula que era contra
contra nós. Qual cédula? A nossa condenação. Amém? Ali Jesus rasgou, ali Jesus quitou, ali Jesus riscou a nossa dívida, e ali Jesus nos trouxe salvação. É por isso que a palavra de Deus em Romanos 8:1 diz assim: olha, agora portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, queridos, não há mais condenação. A condenação foi rasgada, a dívida foi paga, a dívida foi quitada, ela foi anulada na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Eu quero concluir essa mensagem, queridos, assim, meus irmãos, como aqueles que eram picados pelas serpentes ardentes lá no deserto, no passado, assim como eles olhavam para serpentes de bronze, para serpentes de metal, eles viviam. Todo aquele que olhar para Jesus viverá. É por isso que a palavra de Deus, ela diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Todo aquele que olhar para o sacrifício, olhar aqui está no sentido de reconhecimento. Toda pessoa que reconhecer o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, todo aquele que reconhecer a Jesus Cristo como o Salvador do mundo, todo aquele que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o antídoto divino para poder livrar da morte espiritual, da morte eterna, e receberá também vida, e vida com abundância. É por isso que Jesus está dizendo que, como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós precisamos olhar para Jesus. A palavra diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos desprezar o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos reconhecer aquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e receber também a vida de Deus, a vida eterna, a vida Zoe, a vida que Deus tem para nos dar. Amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor nesta noite.